Wonderland Tapes é um podcast onde eu junto várias áreas do conhecimento para trazer insights do mercado. E aqui a gente fala sobre os assuntos fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. E claro, apresentado por mim, Daniel Martins, seu consultor de business, marketing, branding e advertising. Você já parou para pensar em tudo que está envolvido no que faz a gente tomar uma decisão de comprar ou não comprar algo? E você já percebeu também que não adianta mais ver alguma coisa? A gente tem que ganhar um empurrãozinho às vezes? Eu sou um defensor de que não existe uma máxima para nada quando o assunto é marketing, vendas e branding. A gente sempre tem que avaliar o contexto. E hoje eu vou te trazer uma história para te trazer esse contexto, e a gente vai partir dessa história para conversar sobre a decisão de compra e também sobre o novo momento da publicidade, do que faz uma compra acontecer ou não, que está longe de ser uma coisa trivial. Vou começar falando do que aconteceu hoje. Não sei se você percebeu, mas o áudio do podcast deve estar um tequinho diferente, porque agora eu tenho monitoramento de áudio. Antes eu gravava só na esperança de que o áudio estaria bom e já sabia usar o microfone, então estava tudo certo. Agora eu tenho um fone especial para eu conseguir monitorar o que eu estou falando aqui para vocês e, consequentemente, trazer um áudio mais refinado, um tom de voz mais interessante, porque eu consigo me certificar de que você está ouvindo perfeitamente o que eu estou falando e que não tem nenhuma interferência externa. Parece um detalhe, mas são nos detalhes que mora o diferencial, que mora uma boa experiência de áudio, uma boa experiência de vídeo, então isso faz sim diferença na hora da gente compor um conteúdo de melhor qualidade. E assim, qualidade é um dos meus pilares assim da vida, eu sou muito exigente, eu acho que, enfim, quando a gente quer construir algo que vai além do óbvio, além do básico, além do médio, a gente tem que ir no detalhe. Não dá pra gente pensar que é no macro, às vezes é no micro mesmo. Então isso já vai fazer sentido, inclusive, com a história que eu vou te contar hoje. Tava pesquisando aqui fones pra fazer esse monitoramento, que o monitoramento de áudio nada mais é do que um fone que sai direto do microfone, ou seja, não tem latência nenhuma, é como se eu estivesse me ouvindo ao vivo, assim, falando na minha orelha. E é bem interessante a sensação, inclusive, porque às vezes a gente não sabe exatamente como a nossa dicção é só por falar. E aí quando você se ouve no fone, você percebe muitos detalhes da sua fala. Enfim, é bem interessante essa experiência. Não sei se você já fez isso, de falar enquanto você está num microfone, ouvindo o seu áudio, mas é bem diferente e te ajuda realmente a manter um tom de voz interessante, a saber se você está falando na direção correta, que o microfone é direcional. E nesse caso, eu nunca tinha comprado um fone para essa finalidade. Já fui DJ, então já tive fones que eu comprei por ser DJ, e aí a pesquisa foi para ser DJ, então outro viés. Tiveram fones para uso pessoal, então AirPods, headphone também da Apple, aquele Air Max, enfim. Outra proposta completamente diferente, muito mais voltado para uma facilidade do dia a dia, um daily driver mais ou menos, e quando a gente vai para um fone de monitoramento, a vibe é outra, a equalização é outra, tudo é outro. Eu até tinha um fone de videogame que eu testei aqui, e ele realmente é muito diferente de um fone de monitoramento. Beleza, detalhes, Detalhes, detalhes e detalhes. Tudo nessa vida é cheio de detalhes. E quando eu encontrei esse universo de que não era assim tão simples escolher um fone, eu fiquei um pouco frustrado porque eu pensei, eu não queria ter que estudar isso agora. Fiz umas pesquisas com o ChatGPT, mas o ChatGPT, ele é excelente, mas ele não faz o trabalho todo e está longe de fazer um bom trabalho 100%. Se você quer realmente algo muito específico, você tem que pesquisar na unha, como antigamente. E nem é tão antigamente assim, é entrar no Google, ver review no YouTube e fazer as suas pesquisas aí. Nessas pesquisas eu encontrei vários fones, vários fones. Eu tava com um no carrinho, eu tava apaixonado por ele, um fone branco, lindo, porque como eu vou usar para podcast, e a ideia é que em algum momento o podcast vire um podcast de vídeo, eu vi o fone bonito e falei, é esse, porque ele vai compor inclusive o meu look dentro do vídeo, meu visual. Então faz todo sentido ter um fone mais bonito. Eu já tinha preenchido todos os meus dados para fazer checkout, mas eu não sei porquê. Me veio alguma coisa na cabeça, eu revisei alguma informação e eu percebi que o fone ele era aberto. O que é um fone aberto? Os headphones, então aqueles fones que ficam over-ear, com aquelas cúpulazinhas, eles são abertos ou fechados, ou semi-abertos, enfim, tem muitas variações, tá? Não é assim tão simples. E os abertos, eles dão uma sensação de que você não está ouvindo nada. Só que ao mesmo tempo eles vazam o som, porque é como se você tivesse com uma pequena caixinha de som presa no seu ouvido. É literalmente isso, na verdade,
Só que o headphone, que ele é fechado, ele não deixa o som vazar, ou quase não deixa o som vazar, né? Que é justamente os fones que a gente precisa para algo de estúdio, que é o que eu precisava aqui. Moral da história, eu tava apaixonado pelo fone com ele no carrinho, eu tava pronto pra pagar, tive que começar a procurar novamente porque eu percebi que ele era aberto e que aí ele realmente não me serviria. E eu não queria de jeito nenhum um fone com aquele corinho no lugar do ouvido, porque eu sempre acho que aquilo lá estraga muito fácil. Eu encontrei um vídeo no YouTube de um cara que falava de um fone e ele fazia um ranking de, tipo, sei lá, uns 15 fones. E ele classificava entre muito bom, ótimo, excelente, bom pra começar, etc. Quando ele mostra um que eu já tinha visto, que ele falava que era muito ótimo, que ele tinha 10 anos e que tinha durado pra caramba tal, e que era bom pra começar e o valor era interessante. Fui pesquisar valores, né? Quando eu pesquiso valores, ele tava num valor legal e eu olho do lado, tava assim: chega ainda hoje, comprando em 11 minutos. Gente, hoje é um domingo, tá? Estou gravando esse podcast hoje, inclusive, porque eu fiquei empolgado até pra testar. Mas eu comprei isso num domingo, era mais ou menos umas 4 da tarde. Vou até pegar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui pra gente conversar sobre isso direitinho. E chegou mais ou menos umas 9, a compra foi feita às 17. Ou seja, às 5 horas da tarde, não foi nem 4. 5 da tarde chegou às 9, pouquinho antes das 9. Bizarro. Eu não ia tomar essa decisão hoje. Eu ia esperar mais um pouco, eu ia ver mais reviews e tudo mais, mas eu tava tão já cansado de passar horas vendo essas informações. Eu já tinha começado essa pesquisa outro dia, hoje eu só continuei. Tinha escolhido o fone, tive que voltar atrás por uma questão de ele não ser o que me servia, e eu descobri, graças a Deus, antes de fechar essa compra. E aí, logo em seguida, eu realmente encontrei esse, vi dos 11 que se eu fechasse em 11 minutos estava tudo certo, eu conseguia receber ainda hoje, e é óbvio que eu fechei a compra. Porque receber ainda hoje, uma pessoa que gosta de comprar e já usar, como todos os seres humanos na face da Terra, foi maravilhoso. Então super induziu a minha compra. Muito obrigado, Amazon, inclusive, porque, gente, a Amazon é bizarra, né? Fala sério, é muito bom. Meu sonho é que tivesse sido patrocinado esse merchan, mas não foi. E mas a Amazon é muito bom, sou um comprador de lá há muitos anos e indico super, inclusive, aqui na amizade para essas coisas, mas normalmente o Mercado Livre é mais barato, então fica aí para vocês essa informação. Beleza, né? Tô aqui testando o meu fone, maravilhoso, nota 10. Mas vamos falar sobre esses detalhes do que faz a gente fechar uma compra, né? Não é só o produto em si. Hoje em dia, tá longe de ser o produto em si, na verdade. A gente tem muitas ofertas, muitas possibilidades. E basicamente a gente não vai mais só pelo produto. O produto ele tem que ser bom, ele tem que ser interessante, além de bom, tá? O produto tem que ser interessante. Mas existem outros fatores de diferenciação e que vão fazer com que você seja o escolhido. Se eu ficasse mais tempo provavelmente vendo o fone, talvez não tivesse sido nem esse que eu comprei. Mas o vendedor deu um jeito de ter um fone que ele me entregaria no mesmo dia se eu comprasse esse modelo. Então, só dele conseguir isso, o fone dele já passa a ser um fone que tem prioridade entre os fones da mesma categoria. Outra questão, estava dentro de uma plataforma que eu já conhecia e muito bem ranqueado, muito bem avaliado. Tinham mais de 20, acho que tinham 26 mil avaliações, porque ele é um modelo de fone antigo, né? Porque algumas tecnologias, elas não evoluem tanto, tá? Eu precisava de um fone de fio, começa por aí, não era nem Bluetooth. E é uma tecnologia que ela não evolui tanto, assim como o microfone. Ó, peguei aqui para falar para vocês. Tem 27.099 avaliações na Amazon e com 4.8 estrelas. E ainda tem o selinho escolha da Amazon. Não tem como, gente. São detalhes que fazem você se sentir, além de seguro, induzido a comprar. E isso acontece o tempo inteiro. E principalmente pela internet, que a oferta é como se você tivesse 1 trilhão de marketplaces com as mesmas entregas e com a mesma reputação, é no detalhe. Então, por exemplo, Amazon. Eu acho a experiência da Amazon, às vezes, esquisita para compra, mas eu só compro o livro da Amazon, porque virou um hábito. E algumas coisas de eletrônicos eu também sempre olho na Amazon. Então, de modo geral, a Amazon eu uso para eletrônicos e livros. Agora, tudo que é, assim, coisinhas do dia a dia, tipo, sei lá, comprei uma vela de aniversário no meu aniversário. Comprei via Mercado Livre. Então, a gente acaba, inclusive, criando, né, essas relações com as plataformas de acordo com o que a gente compra em uma plataforma e o que a gente compra em outra.
A Amazon me parece mais confiável do que o Mercado Livre, por mais que eu realmente saiba que os dois são muito confiáveis. Eu já comprei MacBook, por exemplo, pelo Mercado Livre, e tudo certo. É um MacBook que eu uso até hoje, inclusive. Então, são duas plataformas muito confiáveis. Tem coisas que a Amazon tem preço melhor, tem coisas que o Mercado Livre tem preço melhor. A gente tem que sempre pesquisar em várias plataformas, né? Mas de modo geral, a gente cria relacionamentos e padrões de compra numa plataforma e outra. Consequentemente, nós precisamos estar em mais de uma plataforma quando a gente quer vender um produto físico. E serviço? O que a gente tem que fazer? Também temos que estar em mais de uma plataforma. A gente tem que estar no site, a gente tem que estar no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Se a gente fizer isso, ser um plano de mídia, né, TikTok, normalmente a gente seleciona 3 canais para serem os principais, tá? E aí depois você pode selecionar os secundários e tudo mais, mas 3 canais principais tem que ter. E aí desses 3 canais você vai fazendo estratégias complementares entre eles, mas tem que ter um objetivo único. Isso é importante da gente também sempre definir. Tem que ter um objetivo único. E aí os canais têm as suas funções dentro do funil de conversão. Se você está ouvindo meu podcast, você provavelmente veio ou de uma indicação direta de alguém que te passou meu podcast, mas eu diria que a maioria que está aqui passou por uma rede social minha antes. Ou pelo Instagram, ou pelo TikTok, ou até mesmo pelo Shorts do YouTube. Então é muito difícil alguém chegar aqui diretão, porque o podcast é um conteúdo longo. Então você tem que pelo menos gostar um tequinho de mim para você vir ouvir esse podcast. E pegar esse tempo todo para se dedicar a uma coisa que eu tenho para te falar. Então eu já tenho que ter ganhado sua confiança. Por isso que as estratégias elas têm que ser complementares. Então, por exemplo, se você vai comprar num e-commerce de uma loja, proprietário de uma loja, esse e-commerce tem que ter um link para o Instagram, algum lugar para ter review, porque senão você não vai gerar muita credibilidade. E às vezes esse e-commerce também está no Mercado Livre. Eu já entrei várias vezes por um e-commerce, gostei do produto, fui pesquisar um produto parecido no Mercado Livre e encontrei o mesmo e-commerce com uma loja dentro do Mercado Livre. Consequentemente, eu me senti mais confortável de comprar pelo Mercado Livre e comprei pelo Mercado Livre. E na maioria das vezes é até mais barato, isso que é interessante. Meu tapete de yoga foi pela Amazon e foi mais ou menos assim. Eu entrei na loja da Yogateria, que é uma loja bem conhecida de yoga. E aí lá eu vi o tapete, procurei o tapete também pela Amazon, encontrei da própria yogateria dentro da Amazon e estava mais barato. E ainda me entregava num tempo muito mais interessante. Então é excelente você estar em diversos pontos, né? Você tem que ter essa questão de facilitar para o seu cliente. E não existe só e-commerce e marketplaces, você tem também o WhatsApp, você tem o TikTok Shop, você tem outros lugares não tão triviais para você fazer uma venda. Então vale muito a pena estudar sempre um plano aí de onde você pode colocar o seu produto ou serviço para ser vendido, de forma que ele fique mais fácil para o cliente acessar. Então, até dentro do Mercado Livre você vê serviços sendo vendidos com a combinar o preço, né? Será que tem uma conversão boa? Nunca testei, não tenho dados, tá? Eu acho bem estranho, mas pode ser que funcione, né? E assim vai, tem muitos outros, eu tô citando alguns, tá? Mas tem uma infinidade de lugares para você vender seus produtos. No online, por que eu tô falando muito do online? Porque a gente também tem, né, lojas multimarcas, marketplaces físicos, né, então supermercado, lojas como Fast Shop, enfim. Tem Magazine Luiza também tem o digital e o offline, né, a maioria tem o digital e o offline. Mas falando do ponto de venda físico, a gente perde uma coisinha, que é as tags dos produtos, né, o nome do produto e a entrega de modo geral. Então, ali só por estar na loja no presencial, às vezes converte mais porque a pessoa ela quer sair com aquilo debaixo do braço. Então, claro, tem gente que vai na loja só pra testar, pra comprar pela internet porque é mais barato. Eu sou essa pessoa. Muitas vezes. A não ser que eu esteja ansioso ou que seja pouca diferença. Mas muitas vezes eu vou na loja, testo, vejo e compro online porque o preço é mais barato. Inclusive livros. Eu já fui em livrarias, vi o livro presencial, gostei do livro e falei, tá bem mais caro, vou ter que comprar do marketplace, porque, enfim, quero economizar. E aí, claro, né, quando você vai num desses lugares de loja física, muitas vezes tem produtos únicos que só vendem em loja física, aí também é um diferencial. Mas no digital, a concorrência tende a ser maior, porque você tem vários e-commerces, marketplaces e coisas vendendo o mesmo produto ou parecido. Então, primeira coisa, é estar em todos os lugares. Segunda coisa, se ranquear nesses lugares. Não dá só para você estar, você tem que se ranquear. Porque existe sim um algoritmo de entrega.
pagar patrocinado e etc. Então a estratégia não é só estar presente, tem que saber estar presente. E outra coisa, como você nomeia o seu produto. Por exemplo, um tempo atrás, eu e uma cliente, a gente estava fazendo um estudo justamente sobre essas questõezinhas aí de como a gente impulsiona, né, aumenta vendas dentro de um e-commerce. E a gente estava falando sobre o paradoxo, cobertor PET e cobertor normal. É o mesmo tecido, muitas vezes o mesmo tamanho, mas um é vendido como cobertor para PET, com preço mais baixo, então teoricamente ele deve ter uma qualidade menor, e o outro são cobertores de microfibra normal, assim. Então, como você faz com que o consumidor chegue até o seu produto? Então, esse nome, né, essa nomenclatura do produto também vai fazer diferença no como a gente pesquisa. Então, muitas vezes você vai pesquisar vela de aniversário. Se você quiser uma vela simples, por exemplo, será que você vai encontrar? Provavelmente sim. Estou dando um exemplo porque eu comprei vela de aniversário. Mas como que você facilita? Por exemplo, eu queria uma vela de 3 e uma de 0, que eu ia fazer 30 anos. E eu encontrei, né, o link, né, o anúncio da vela, e dentro de algumas não tinha o número 3, só tinha o 0, ou em outros só tinha o 3 e não tinha o 0, e eu queria comprar do mesmo fornecedor, para ter certeza de que elas iam ser iguais, e de que chegariam juntas e que eu não pagaria mais do que um frete. Apesar que eu tenho assinatura, então não pago quase nunca frete, mas eu queria ter essa certeza de que era do mesmo fornecedor para ter essa linearidade estética, principalmente, porque ficar uma do lado da outra tinha que ser bonito, né? Pelo amor de Deus. Então, fiquei um tempo procurando. Mas, ao mesmo tempo que é legal você ter um anúncio unificado, eu gostaria de ter um anúncio do 3 e do 0 do mesmo vendedor e que eu pudesse navegar nesses dois anúncios com mais facilidade. Não é tão simples assim, porque muitas vezes quem está vendendo não separa um tempinho para otimizar esse anúncio. Então, otimização desse SEO, né, que é Search Engine Optimization, essa otimização das ferramentas de pesquisa, é super importante dentro do universo, né? Então, beleza, eu já falei de duas coisas aqui que induzem a gente a fazer uma compra. Tempo de entrega, na verdade 3, né? Tempo de entrega, disponibilidade no e-commerce ou no marketplace que eu confio e o como a gente coloca esse nome do produto, esse naming e os tags também, né? As tagzinhas para você procurar, para que você chegue mais fácil naquilo que você precisa. Mas vamos falar do que leva isso a ser muito relevante. Hoje em dia, assim, ultra relevante. Às vezes ultrapassando o branding. O que acontece é o seguinte, nossa atenção está cada vez menor. Antigamente era só você aparecer num anúncio de TV, numa publicidade bem feita, com um famoso ou algo do tipo, ou um bom personagem, um bom jingle, que você vendia. Isso é antes dos anos 2000. Nos anos 2000 já não é a realidade. Então a gente não está falando de uma coisa que é de 5 anos para cá, não. É de 26 anos para cá. Não temos mais atenção, publicidade não vende como antigamente. Não é só fazer um bom comercial que vende. Não é a mesma coisa, o mercado já mudou faz muito tempo. E segue em mudança, né? Uma mudança clássica que muito do marketing que é feito hoje é pautado no marketing pré e durante pandemia. Só que o pico de uso da rede social foi em 2022. Já existiu o pico de uso da rede social. Nós não estamos no maior momento de uso da rede social. Rede social é importante? Importantíssima. Eu diria que indispensável. É um lugar de passagem para quase todos os funis de conversão. Então tem que ter rede social, não é não gosto, não vou ter, acho que eu não preciso. Precisa. Mas eu sou B2B, vendo a minha empresa para outras empresas. Precisa. A rede social é um cartão de visita, tem que estar lá. Então não tem como a gente não estar nas redes sociais, principalmente o Instagram, que é super difundido. Mas eu diria que tem que encontrar aí também outras. Se é LinkedIn, se é YouTube, se é TikTok, isso depende do seu público. Tudo, não, como eu disse no começo desse episódio, eu não gosto de pensar que existe uma fórmula pronta. Porque não existe. Existe o que funciona mais ou o que funciona menos. Então pode ser que para alguns nichos, inclusive, as publicidades continuem fazendo muito sentido. Mas de modo geral, a publicidade como ela funcionava antigamente não funciona mais para ninguém. Então não adianta a gente achar que a publicidade vai salvar o mundo, porque não vai. Ainda vende, é maravilhoso, funciona obviamente, mas não é o que era antigamente. Antigamente era só investir em publicidade, que a sua marca existia e funcionava e era maravilhosa. Hoje você tem que fazer um belo show. Uma bela aparição aí em vários canais, com muita estratégia, não só para chamar atenção hoje, mas hoje, amanhã e sempre. Então existe uma necessidade contínua de chamar atenção, tem que ter dinamismo, tem que se reinventar. E os ciclos estão cada vez menores, as coisas mudam com muito mais frequência, então tem que se reinventar. E aí vamos falar um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho de atenção e do como a gente
entra no mercado hoje em dia para vender um novo produto ou um novo serviço. Te dei algumas ideias aqui do como você faz para você aumentar uma venda, mas como elas começam? Então falei que antigamente você tinha um bom produto, anunciava esse bom produto e ele vendia e virava um produto que era top of mind, ou seja, assim, o desejado, né, a primeira escolha. Alguns produtos que a gente tem aí que podem entrar muito nessa classificação e que são consagrados. A gente tem a Barbie, a gente tem o McDonald's, a gente tem a Marlboro, a gente tem o Fusca original, a gente tem a Coca-Cola. Tem muitas marcas que são consideradas cases de publicidade. E não que o produto não seja bom, mas são cases de publicidade. E hoje, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um produto que chama atenção e que se renova, que se remodela, que acompanha o mercado. Vamos falar aqui de um produto clássico do mercado brasileiro, que foi um grande case de sucesso aí. E detalhe, um case recente e um case de TikTok, que é o CarMed da CIMED, quando fez collab com a Fini. Inclusive, eles foram motivo de uma palestra que eu participei do TikTok, né, num evento deles, que eles falavam justamente que eles tinham um estoque e que era previsto para durar até o final do ano, um negócio assim, um prazo bem longo. E com a viralização no TikTok, ele esgotou em meses, assim, pouquíssimo tempo, acho que não deu nem um mês direito. E eles não conseguiam dar conta de colocar isso para vender. Então foi porque eles não conseguiam produzir, né? Não tinha uma linha de produção preparada para isso. Então, assim, o TikTok lançou uma tendência, esgotou os estoques, né? Desabasteceu as prateleiras, virou um produto super, super, super desejado e você nem encontrava porque eles não conseguiam. Desde então, a CIMED lança aí um CarMed a cada um dia, brincadeira, mas lança com uma frequência gigantesca novos sabores, novos cheiros, para se manter em alta e para continuar sendo um produto cool e que chama a atenção das pessoas mais jovens, principalmente, né? E que usa muito o TikTok dessa maneira. Então, se você entrar no perfil da CIMED, você vai ver que, inclusive, quem comanda, né, as empresas, eu esqueci o nome dos dois, né, mas é um casal, e eles são super, assim, de fazer tendência, né, de acompanhar os vídeos que são trends, de fazer brincadeirinhas na rede social, enfim. Eles estão falando com esse público jovem o tempo inteiro e a marca, enfim, já tem produtos consolidados aí, você provavelmente já consumiu alguma coisa deles. E aí tem uma palavrinha que está no mercado do marketing há um tempo já, da publicidade, do marketing, do branding, e que não é nova, mas que vamos reforçar aqui porque está entrando mais ainda na moda, está ficando ainda mais popular, que é o cool hunting, que é você procurar o que é tendência para você manter essa marca em alta, sendo uma marca cool. E nós temos aí algumas marcas que são referências nisso, que basicamente elas antecipam, né, o que o consumidor vai fazer, né, qual que é o próximo passo do consumidor. A gente tem algumas consagradas, eu posso trazer um estudo melhor em um outro episódio, porque eu acho que só esse termo já merece um episódio só para ele. Mas, de modo geral, hoje em dia todo mundo precisa se manter em alta, sendo interessante, né? E o que pode tornar o seu produto ou o seu serviço interessante hoje? Aí que mora o desafio, né? Então, não adianta mais você estar disponível, você tem que estar disponível, muito bem posicionado, com muita informação, com muita facilidade de ser encontrado, com facilidade no frete, com facilidade na forma de pagamento, com facilidade de onde eu posso encontrar o seu produto, se for um produto. E se for um serviço, como que eu encontro essas informações do o que é o seu serviço? Porque serviço é uma coisa muito, muito, muito fácil de ter atuações diferentes. Então, uma mesma consultoria de marketing, não necessariamente ela vai atuar igual. Por exemplo, a minha consultoria de marketing, ela atua em 4 pilares fundamentais. Business, né, o negócio em si, então eu entro sim nessa parte de business, o marketing, o branding e o advertising, que é a publicidade. Então, eu estou em 4 pilares, o branding sendo a construção de marca, né, o marketing, a comunicação também, o produto, como que é a jornada do cliente, como estão esses funis, como estão os dados. E o business eu preciso, às vezes, fazer alguns trabalhos de definição de objetivo, falar de cultura empresarial. Então, não é assim tão simples a nossa consultoria, né? Eu tenho uma equipe, obviamente, junto comigo. Eu que encabeço, assim, dizer 90% da consultoria, mas eu tenho uma equipe para transformar tudo isso numa coisa ainda melhor. Mas não é uma consultoria que você encontra em qualquer lugar. Tem diferencial essa combinação, né? E, enfim, aí... Além disso, o meu currículo interfere no meu serviço, então eu tenho que mostrar meu currículo, que inclusive está no meu site. Você consegue encontrar o meu currículo lá, os pontos principais, tem outros ainda que eu não coloco, mas o principal, assim, né, os pilares principais da minha formação estão lá no site da ondaland.com
para você conseguir entender com facilidade com quem você está conversando e se é isso que você procura, né? Então lá tem toda a nossa filosofia, lá tem por que aquele produto foi criado, para quem que ele é. E hoje eu tenho muito orgulho de que quando alguém chega até a gente para pedir, né, um diagnóstico, para pedir um primeiro papo, ela já sabe mais ou menos a história por trás da empresa e consegue entender o que ela está procurando ali. Então ela não perde tempo e eu também não perco tempo. Então isso é maravilhoso. Então o seu serviço ele tem que ser fácil da pessoa entender para que é, né, o que você quer fazer. E esse é um desafio, porque muitas vezes a gente faz muita coisa e a gente quer falar que a gente faz muita coisa e a gente não consegue, às vezes, comunicar isso de uma forma clara. Então, muitas vezes o trabalho que a gente tem na consultoria é justamente linearizar a comunicação de uma empresa. O que você faz, para quem você faz, por que você faz. Tá longe de ser fácil de responder tudo isso. Às vezes a gente fica anos para conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio. Infelizmente, às vezes demora. Tem muito tempo para a gente fazer testes, para a gente fazer modificações, pegar dados dessas modificações e assim vai. E o que é, né, o diferencial? Esse fica para o próximo episódio. A gente vai falar sobre os diferenciais dos produtos e o que pode ser algo simples, né, mas que é totalmente importante para a gente ter um produto com diferencial, que seja interessante, que faça essa venda acontecer. Porque, como eu disse, não adianta você só estar disponível. Você tem que chamar atenção de alguma maneira. E aí tem muita forma de chamar atenção. O próximo episódio tá aí, tá? Então a gente fica por aqui. Obrigado quem ouviu até aqui. Um episódio que eu espero que tenha trazido aí bons insights, tá? Já vai revisitar o nome do seu Instagram para saber se ele tá com um termo que ajuda na pesquisa, como que tá a bio do seu Instagram, como que estão os textos do seu site, se está fácil de te encontrar ou não, se você tá onde você deveria estar, se você tá nas plataformas de vendas que você precisa estar, se quando eu pesquiso o seu nome no Google você aparece, o nome da sua empresa você aparece, enfim, como que você está no digital. E no offline também recomendo essa visita, mas hoje acho que está muito mais voltado para o digital esse episódio. Você me encontra nas redes sociais como @wonderland. Não esquece de indicar para um amigo. Se você chegou até aqui é porque esse episódio foi interessante, então indica para um amigo, indica para um colega de trabalho. Tchau e até o próximo episódio de Wonderland Tapes.